Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pesquisando informações sobre algum procedimento específico em cirurgia plástica, quer saber mais antes de tomar uma decisão sobre a cirurgia, ou também para quem está aí navegando as redes de informação atrás de conteúdo informativo. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje, ele não é só específico apenas da cirurgia plástica, mas de outras áreas cirúrgicas e até mesmo de situações que não envolvem uma cirurgia necessariamente, que é a cicatriz e o processo de cicatrização. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis e comigo, como sempre, meu amigo, camarada, Dr. Igor Rocha, também cirurgião plástico. Olá, bem-vindo a todos para o nosso canal Sutileza Plástica mais uma vez. Esse tema hoje é bem interessante porque, como tu falou, não é só da cirurgia plástica, né? Então, cicatriz ocorre em qualquer tipo de cirurgia ou até mesmo se cortou, caiu, ralou, como é que funciona a cicatrização, enfim, né? E a gente vai tentar destrinchar o máximo possível desse tema hoje para poder... Vai ser uma aula de biologia, né? Hoje. Para as pessoas poderem entender o que vai deixar melhor a cicatriz, o que ajuda na cicatrização, o que pode fazer, o que não pode, enfim, né? Acho que para começar a gente pode explicar o que é a cicatriz, né? Basicamente é uma marca que fica no seu corpo após alguma lesão, algum trauma, né? Algum corte, algum ralado, uma queimadura, enfim, pode gerar uma cicatriz. E ela tem alguns processos biológicos, né? Que são 3 fases. Pergunta de prova. Não, mas é interessante saber dessas fases porque isso ajuda bastante a gente a entender um pouco da própria cicatrização, né? Assim, de uma forma geral, sim, tem essa questão bem técnica das fases da cicatrização, mas cicatriz é engraçado que até mesmo gera ideias metafóricas sobre cicatrizes da vida e tudo mais. Basicamente é o corpo se recuperando, regenerando após um trauma, né? Tu falou. E engraçado que a gente só enxerga as cicatrizes na pele, mas qualquer tecido biológico cicatriza. Exato. Inclusive, quando a gente operava intestino, vísceras e tudo mais, esses tecidos também evoluem com cicatrizes. Né? E são visíveis. Quando você abre a barriga, você olha lá um fígado que já foi mexido, você olha, opa, esse fígado já foi mexido. Exatamente. Né? Então, a cicatriz, na verdade, é uma resposta de um organismo vivo a um trauma tecidual, né? Essa cicatriz de certa forma, não é um tecido organizado como os tecidos originais, mas ele tem uma composição que faz com que, no caso da pele, sirva como cobertura. Exatamente. Né? Já que essa é a principal função da pele, a cicatriz também é cobertura. Né? Dificilmente você vai não existir cicatriz. Então, assim, cortou, vai ter uma cicatriz. O que nós, plásticos, fazemos em cirurgias estéticas, que você pode meio que escolher aonde a cicatriz vai ficar, é tentar escondê-las nos sulcos naturais do corpo, né? Então a gente faz a cicatriz da mama no sulco da mama, a gente faz a cicatriz do abdômen lá na parte inferior onde fica na biquíni, na calcinha, enfim, e assim por diante, né? Quando você tem algum câncer de pele na face, tu tenta deixar as cicatrizes aqui no sulco nasogeniano, enfim, tem vários lugares que você esconde a cicatriz para tentar amenizar a própria cicatriz, né? Então, não é que, vou fazer com plástico que daí não vai ficar cicatriz. Sempre vai ter cicatriz. Cortou, vai ter cicatriz, né? Quero explorar um pouquinho se cortou, vai ter cicatriz. Porque quando a gente fazia plantão em emergência, muitas vezes vinha gente machucada e aí vem aquele corte e uma preocupação. Doutor, vai ficar cicatriz? Mesmo a gente limpando a ferida, fazendo uma sutura, né? Quando necessário, havia essa preocupação. Quem for aprofundar um pouquinho os conhecimentos, tem camadas de tecidos que, a partir de uma certa profundidade, o processo de cicatrização está iniciado e aí vai dar origem a uma cicatriz. Exato. Se for um trauma bem superficial, um ralado às vezes não deixa a cicatriz. Um ralado, sim. Por quê? Porque a profundidade para estimular o evento cicatrização não foi alcançada. Então depende muito do quão profundo é esse corte. No caso da cirurgia plástica, a gente com um bisturi, um instrumento cortante, a gente alcança essa camada.
invariavelmente, porque a gente vai até a gordura subcutânea. Então vai ter cicatrizes nas cirurgias plásticas. Agora, uma coisa que muitos profissionais que querem vender seu peixe nessa área, às vezes prometem é procedimentos sem cicatriz, né? E aí eles... Tudo bem, pode até ser com furinhos, com alguma técnica menos invasiva, só que quando há necessidade de remoção de pele sobrando, a gente vai aprofundar isso mais. Não adianta fazer um procedimento sem cicatriz, porque o tratamento vai ser insuficiente, né, Igor? E tem gente que tenta vender essa ideia. A gente já, inclusive, falou em algum outro tema aí do nosso podcast sobre contorno versus cicatriz, né? Então, sim, existem técnicas, por exemplo, a Mila, que é o Minimal Invasive Lipoabdominoplasty, que é a abdominoplastia minimamente invasiva, que você fecha a diástase por vídeo e faz uma lipoaspiração. São furos, mas vai ter cicatriz onde for feito os furos, né? E ela é indicada para quem não tem excesso de pele, né? Então, assim, tem excesso de pele... porque eu uso o aparelho de retração de pele e fecho a tua diástase e vai ficar com a cicatriz mínima. Mas vai ficar uma cicatriz, né? E aí vai até que ponto? Quanto de pele que vai sobrar, né? Porque é para flacidez discretas. Nós temos o aparelho, a gente vende esse produto de retração de pele, a gente tem o argoplasma, mas ainda assim a gente sabe que os resultados eles são limitados. Quando tem muito excesso de pele não adianta, vai ter que cortar e tirar o excesso de pele, né? Então o tamanho da cicatriz é conforme melhora o contorno. O contorno vai cicatriz, proporcional, né? à sobra de pele, né, Igor? Exato. E isso é uma pergunta também que muita gente fala assim, tá, doutor, mas as suas cirurgias sempre precisam de cicatrizes longas ou não? Na verdade, não tem cirurgião bonzinho ou maldoso, né? A necessidade do corpo é que vai determinar o quanto de extensão da cicatriz eu preciso para remover aquele excesso. Exatamente. Né? Não existe cirurgião bonzinho, exatamente. Se fosse algo assim... dá para fazer isso aqui com a cicatriz pequena, todo mundo faria, né? E existem técnicas de mama com short scar, que cicatriz pequena e tal. Tem. Que em inglês significa cicatriz curta, né? Exatamente. Aqui o brasileiro ele tem essa mania de... Short scar é mais chique, é mais caro, né? Tipo, até, né? Eu acho. Ele fala, em vez de falar decote, eles falam cleavage, né? Fica mais bonito, enfim. Mas a grande questão é que não adianta você querer ter uma mama... Por exemplo, mama. Se você, às vezes, tirar um pouco menos, ficar com uma cicatriz menor, pode acontecer, às vezes sobra um pouco na areola, às vezes sobra um pouco nas orelhinhas, ou o resultado ele fica bom por um tempo, ele fica mais restrito, enfim. Sempre tem os seus prós e contras. Aí vai muito de avaliar o que você quer, o quanto de cicatriz você quer, abdominoplastia, mini abdominoplastia. As cicatrizes elas são um pouco menores assim, mas aí vai muito do paciente. Eu sempre converso, olha, seguinte, tu tem uma flacidez, tu tem indicação de abdominoplastia. A cicatriz vai daqui até aqui, aquela cicatriz grande. Vai tirar bastante pele, vai ficar com a barriga um pouco mais achatada, mais esticada, ok, é isso que você quer? Ou você prefere ter uma cicatriz um pouco maior que a tua cesárea, ter um pouco de flacidez, mas não tanto, ou você não quer nenhuma cicatriz, só quer o furo da lipo e o corpo é da paciente, né? Evidentemente. É óbvio que a gente tem que passar todas as alternativas para ela, mas ela que vai decidir, não, eu prefiro uma cicatriz e uma barriga mais esticada, não, eu prefiro não ter cicatriz e ter um pouco menos de resultado, ou um pouco de flacidez que não me incomoda tanto, enfim. Aí é aquela conversa no consultório que a gente tem que ter, né? Mas acho até, Igor, interessante, realmente, obviamente a posição do paciente tem que ser respeitada, é a palavra suprema, mas nem isso não impede de eu dar a minha opinião pessoal sobre o que, aos meus olhos. Obviamente. Se eu tenho que fazer uma concessão em relação a resultado estético, cicatriz longa é melhor do que cicatriz curta com contorno meio flácido, manter essa flacidez por conta de uma cicatriz menor. Concordo, eu tô falando nesses casos limítrofes, aquele caso que você fica, olha... É abdominoplastia, mas assim, a gente pode tentar uma mini ou só um fuso de pele, vai ter um resultado um pouco aquém, mas vai ter uma cicatriz menor e tal, até porque a gente, eu brinco com os pacientes, às vezes tem umas que vêm com a cicatriz perfeita, assim, quase invisível, nossa doutor, você é muito bom, eu falo, não sou eu, é o seu corpo, não é o cirurgião que é bonzinho. O que vai mudar uma cicatriz se você, primeiro,
tecidos limpos, ferida não contaminada, não está suja, cirurgia eletiva, etc e tal. Segundo, os cuidados, obviamente, também. E eu não estou dizendo que o cirurgião não é bom, é óbvio, mas se você vai estar fazendo com um cirurgião plástico, supostamente a sua cicatriz é para ficar muito boa. Agora, se tu vai fechar lá com um cara na emergência, lá, um clínico ou um ortopedista que deu uns pontão lá... Que não tem os princípios, não tem os princípios, etc. Do ato cirúrgico, né? Pode ser que a cicatriz dele fique um pouco pior que a nossa, mas a princípio, teoricamente, a cicatrização com o cirurgião plástico na cirurgia eletiva e tal, a tendência é que ela fique ok, né? São muitos fatores que determinam a qualidade de uma cicatrização e a gente vai enumerar cada um deles agora na sequência. Mas assim, falando em termos gerais, a gente que lida muito com contorno corporal, Negro, falando de abdômen, de mama, de braço, de coxa, especialmente nos pacientes que têm grande variação de peso, perdem peso, seja com cirurgia bariátrica, seja com perda, né, por conta própria, acaba sobrando muita pele. E nesses casos a gente tem que definir se vai fazer cirurgias com corte, com bisturi e retirar essa pele, logo cicatrizes. No abdômen a gente tem alguns dilemas para resolver, que é a abdominoplastia, tu já comentou, a mini abdominoplastia, que seria uma cicatriz menor, e até mesmo a abdominoplastia em âncora, em que a gente tem uma cicatriz no meio da barriga para corrigir esse vetor de pele. Isso faz parte da avaliação e da decisão conjunta cirurgião-paciente, né? Braço e coxa, a gente também já comentou nos vídeos específicos, tem pacientes que não toleram uma cicatriz no braço ou na coxa, ao longo da coxa até o joelho, né? Então isso precisa ser bem pensado. E mama, tu já comentou, acho que short scar, que é um tema assim, quem estuda mais cirurgias de mama acaba tendo essa discussão. Mas ainda tem casos de pacientes que querem levantar um seio caído e desejam só colocar prótese, com aquela cicatriz só embaixo. Aí é perigoso, porque, né... Pode até falar um pouquinho mais disso, Igor, A grande questão é que nesses casos, quando a mama já é um pouco caída, tem aquela mama limítrofe, que tu olha e tu fala, ok, essa aqui a gente pode partir para uma mastopexia para ter um colo um pouco mais marcado, uma mama mais em pé, mais em cima, mas se eu só colocar prótese, vai ficar ok. A grande questão é, às vezes o resultado ele não se mantém por um longo prazo, né? Apesar de a gente não poder garantir de mastopexia ser um resultado que forever, não tem como a gente dizer quanto tempo vai durar uma cirurgia. É difícil a gente dizer, vai durar 1 ano, 10 anos, 5 anos, não tem como a gente dizer. Porque isso vai muito dos cuidados da pele do paciente, enfim, hábitos de vida, tudo. Hábitos de vida, etc, enfim, né? Porque o envelhecimento, a idade, a flacidez da pele, a gente não consegue parar com cirurgia plástica, né? Mas a questão de... quando é mama limítrofe e quer colocar só prótese, claro, se a mama é muito caída, eu não faço. E obviamente que se não tem nada de pele, não tem nem indicação de mastopexia. Ponto. A grande questão é que quem vai para botar prótese, se tem uma mama pequena, ok, é tranquilo, é um cortezinho e tá tudo certo. O duro é aquelas mamas que ficam em cima do muro, não é nem mastopexia, não é nem prótese de mama. Normalmente eu opto pela mastopexia nesses casos, para retirada de pele. Entretanto, contudo, todavia, porém, tem paciente que não quer a cicatriz, porque sim, a cicatriz... Que é aquela em volta da areola, vertical e no sulco, é uma âncora, né? A cicatriz é igual uma âncora mesmo, né? Ou um T invertido ali. Então, tem paciente que não quer e tudo bem. E se é uma mama limítrofe, eu falo, ok, podemos fazer. Às vezes a gente opta por até colocar uma prótese um pouquinho maior, né? Para dar uma esticada um pouco mais, mas sabendo que o resultado pode ficar aquém do que uma mastopexia, né? Por isso tu até tem essa posição, né? É melhor admitir mais cicatrizes para dar um contorno do que abrir mão disso, mas talvez lidar com um contorno versus meio... cicatriz. A gente volta essa discussão de novo, né? Lá, né? Que se aplica para várias partes do corpo. Exato, né? exato. Mas assim, Igor, beleza. Aqui são algumas coisas específicas. Mas o que a gente pode fazer efetivamente para aumentar as condições de uma cicatrização boa, fininha, que não é saliente, de uma cor bacana, que seja discreta? A gente pode começar a ter esses cuidados já antes de operar, no pré-operatório. Vou fazer uma cirurgia, como eu posso melhorar as condições para uma cicatrização melhor?
Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ver como é que está a nutrição, vitaminas desse paciente, porque é um paciente desnutrido, ou que come mal, ou que fuma, que pega muito sol, tudo isso, ele prejudica a tua pele e acaba, consequentemente, evoluindo para uma cicatrização ruim, né? Então, o paciente tem que se alimentar bem. Para os meus pacientes, eu peço para evitar frituras, açúcares, essas coisas condimentadas, assim, no período já pré-operatório e no pós-operatório continuar isso também, né? Eu acho que o principal é a nutrição, assim. O sol, aquelas pessoas que pegam muito sol, a pele delas já é meio judiada, meio envelhecida, então esse tipo de paciente também eu já peço para dar uma parada naquela coisa de sol. A gente mora numa cidade de praia, num país que tem muito calor, muito sol, as pessoas vão para a praia, então dá uma paradinha naquele pré-operatório ali, né? Evitar fazer bronzeamento artificial para operar. Eu digo, olha, espera, guarda esse dinheiro aí para fazer no pós, né? Eu acho que esse é o principal, assim, de né? Não sei se parar de fumar é essencial. E também tem alguns pacientes que têm algum problema de saúde, que tomam medicamentos que interferem no processo de cicatrização. Por exemplo, quem faz uso de corticoides. Sim, né? Todos esses fatores que a gente pode controlar no pré, tu falou da nutrição, que é fundamental, todos eles interferem em alguma das etapas da cicatrização, que a gente acabou nem falando, que essa é uma aula de biologia mesmo, das fases da cicatrização, e realmente interfere nessas, a cicatriz acaba sendo ou mais exagerada, ou mais alargada, enfim. Então, controlar essas coisas antes é o ideal. Acho que a questão do falar para parar de fumar é que às vezes é mais difícil, né? Porque é um hábito que a pessoa tem, né? Mas isso, não tenho dúvida, que se traduz em cicatriz de pior qualidade. Né? Eu não opero quem fuma. Não opero, a não ser que seja um câncer, e eu vou dizer, olha, tem grande chance de complicar se você continuar fumando. Porque deu câncer, você, né, enfim. Mas cirurgia plástica totalmente eletiva, eu mando parar de fumar antes. Porque a gente sabe que vai complicar. Não, e não é só uma questão assim, não gosto do hábito de fumar. Acontece que quem fuma altera a microvasculatura da pele, e isso altera, né, finalmente, a cicatriz. Então, não é uma questão só de gostos ou não, né? Hidratação, eu vi ali que tá ali, hidratação super importante também, beber bastante água, porque daí a pele fica menos ressecada, enfim. São detalhes mesmo, que às vezes as pessoas não sabem, mas se você quer ter uma boa cicatrização, já comece por isso. Boa hidratação, uma boa nutrição, evite sol, fumar, cigarro, enfim, né? E os medicamentos, dependendo, se puder suspender, né? Dependendo das medicações, né? Tem medicação que não pode suspender. Bom, isso é o que o paciente pode fazer no pré, né, Igor? Mas agora vamos o que cabe a nós, né? O cirurgião ou o médico que faz a sutura na emergência. Como é que a gente influencia diretamente a cicatrização do paciente? Pode falar. Não, a gente costuma associar a ideia de como é que a costura é feita. Né? A gente faz um corte com bisturi durante a cirurgia e depois a gente tem que costurar. Né? A gente usa fios, então a própria escolha dos fios, se é o fio que é absorvível ao longo do tempo, se é inabsorvível, em que camada eu vou usar esse fio, isso certamente vai ter impacto na cicatrização. Se o cirurgião usa uma técnica ou não, né? E aí, realmente, o cirurgião plástico tem uma diferenciação na forma como lida com os tecidos e tal. Faz parte da nossa formação, né, Igor? Aprender isso. Fechar borda com borda, não deixar aquele desnível. Fechar várias camadas, né? Porque a maioria dos cirurgiões, eles fecham 2 camadas, quando não muito uma só, dependendo da... mais externa, né? E isso prejudica a cicatrização também, porque você acaba gerando... A gente entra naquele outro tema, que é a tensão da cicatriz. Nós fechamos várias camadas, por quê? Porque você vai diminuindo tensão, né? Acaba que você fechando desde lá de baixo, várias camadas, quando chega lá em cima já está sem tensão. Então aquela cicatriz externa, com menor tensão, ela tende a ficar melhor. Quando a cicatriz ela está com uma tensão muito grande, fica esticado, igual uma camisa, né? Puxando mesmo, né? As bordas, né? Fica puxando as bordas, e isso tende a cicatriz ficar mais alargada, tende a cicatriz ficar hipertrófica. Pode abrir os pontos, enfim. Então, regiões de cirurgias onde tem maior tensão a cicatriz, principalmente nessas que retiram pele,
a tendência é que a cicatriz fique pior também. E além disso, além da técnica de costura, se o cirurgião errar a mão na hora de cortar e cortar pele demais, se eu vou ter mais distância entre as bordas da ferida, eu posso costurar, apertadinho que seja, vai ter uma força maior. A tendência é cicatrizes menos estéticas. Então, o cirurgião interfere na hora de costurar, mas principalmente na hora de retirar a pele. Se ele cortar demais, vai esticar. Vai esticar, vai cortar e vai abrir, ou enfim, né? Então, isso sim, a gente tem uma parcela de culpa às vezes, mas, como eu disse, normalmente, né? Agora, tem os cuidados também no pós. Por exemplo, essas áreas de tensão. Não, mas calma das áreas de tensão. Calma. O cirurgião ainda tem uma coisa que perguntam muito. Da cola, se eu uso, da cola. Exatamente. Que é a tal da cola cirúrgica, Perguntam Igor. muito isso, né? E aí, Wagner? Olha, a gente tem a mesma opinião porque a gente estuda, né? É algo simples que muito cirurgião vende como: eu vou passar a cola e a tua cicatriz vai ficar melhor. Ai, como seria bom, né? Se passar a cola melhorasse a cicatriz, a gente ia passar em 100% dos pacientes, né? Cara, cola tem uma história legal, assim, tá? A cola cirúrgica foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? O cirurgião americano, né? A escola americana, a cultura mesmo, ela é muito mais de tornar os processos eficientes. Então, a ideia era que se eu passasse a cola entre duas bordas que eu preciso suturar, só passando a cola é mais rápido, eu diminuo o tempo de cirurgia, logo mais eficiência. O que se viu é que passando sua cola sem costurar, a cicatriz é até pior do que se eu fizer a sutura. Então, na prática, a cola não conseguiu eliminar essa etapa da cirurgia. Então, não é mais eficiente. Não é mais eficiente, pelo contrário, é até pior. Agora, o que se faz na prática, especialmente aqui do Brasil, né? Para cirurgiões que usam a cola, e tem algumas cirurgias, vamos admitir que a gente até usa a cola, meio que com uma ideia de diminuir a tensão, porque ela deixa ali mais coladinho, né? Em algumas cirurgias específicas. E de também criar uma camada protetora ali, né? Sim, curativo, né? Mas na prática, o que a gente observa? O cirurgião brasileiro, né? Ele faz todas as suturas e no final ele passa a cola. E aí quando se vai analisar isso cientificamente, que é, né, o que norteia as nossas condutas, é que quem utilizou a cola e quem não utilizou a cola não teve diferença na qualidade da cicatriz. Então, por mais que parece que faz sentido que cola vai melhorar a cicatriz, quando vai se estudar isso, não tem diferença. Tá? Isso. Agora, daqui a pouco, o pessoal da cola vai entrar em contato com a gente para fazer um patrocínio. Mas de fato não tem essa diferença. Né? Assim, que nem você falou, a gente usa às vezes selecionado. E se o paciente quer cola, eu coloco. E assim, eu vou dizer uma vantagem então da cola aqui, que não tem nada a ver com cicatrização, que eu acho interessante. Ela tem prós e contras, né? Mas vamos lá. Ela cria uma camada no corte que, teoricamente, você não precisa fazer um curativo, porque ela é uma camada já como se fosse um curativo. Então, não precisa ficar trocando o curativo, né? Porque ela fez uma camada e protegeu ali. Em contrapartida, já tive pacientes com cola, de diversas marcas, enfim, que teve reação alérgica. Então, você passa a cola lá na pele dele e ele vai ter uma reação alérgica e aí vai acabar prejudicando ainda a cicatriz por causa dessa alergia. Então, é uma faca de dois gumes, você fica naquele prós e contras, né? Claro que não é algo comum a alergia à cola, né? Mas já tive essa experiência ruim e eu não costumo usar de rotina para a grande maioria das minhas cirurgias. Existe uma cirurgia específica lá que a gente usa por questão técnica que nós vimos que melhorou para nós, mas não foi nem cicatriz, foi questão de cuidados e tal, facilidade, né? Higiene. Mas, no geral, a cola, pessoal, lamenta. Não há diferença. E ela tem um custo, né? Esse tem custo. Ah, não, mas o meu cirurgião falou que não vai cobrar pela cola. Ele tá cobrando, não existe jantar de graça, né? É isso mesmo, né? Ele tá cobrando de Não faz mal, mas não traz o benefício que ela promete. Exatamente. Fazendo um resumo assim, né? Isso. Tá, Igor. Então agora o paciente já cuidou do pré-operatório, ele se cuidou, parou de fumar, não fuma, né? A pele tá muito adequada para sofrer o processo de cicatrização. O cirurgião tomou todos os cuidados, usou fio certo, toda a técnica adequada.
Operou e agora tem alguns cuidados no pós-operatório que o paciente pode tomar para também beneficiar a qualidade da cicatriz. Isso. Que cuidados, como é que tu orienta o banho, por exemplo, que é uma preocupação, né? Tem um corte, tá cicatrizando. Como é que é o banho? Bom, nas minhas cirurgias eu coloco o micropore, um micropore estéreo cobrindo toda a ferida operatória, e esse micropore não precisa ser retirado. Então o paciente vai para casa com aquilo ali e não precisa trocar, não tem essa troca de curativo diária, enfim, né? Então aquele micropore ele acaba protegendo ali num geral. Eu não impeço meus pacientes de tomar banho, até porque eu acho que em pós-cirurgia o paciente usa malha, um monte de coisa sua e tal, e mexe, sujeira e pó, eu acho que tem maior risco de infecção da ferida operatória se ele não tomar banho, do que se ele tomar banho e tomar os cuidados ali que a gente orienta nos cuidados pós-operatórios, que a gente até falou sobre isso em outro episódio ali. Então, para evitar a infecção. Por quê? Porque a infecção é um dos motivos da cicatrização ficar ruim, né? Então, como eu não quero isso, eu deixo meu paciente tomar banho, devo tomar os devidos cuidados que a gente orienta, ele fica com o micropore, e aí depois a gente retira esse micropore na semana seguinte no consultório, vê como é que está a evolução dessa cicatriz, e ainda deixo mais uma semana de micropore, então fecha 14 dias aí do micropore ali fechadinho, para depois, então, a gente cogitar eu faço para todas as minhas pacientes, depois que cai as casquinhas, obviamente, tem uns cremes manipulados que eu mando fazer para cuidar, que tem vitamina, tem silicone, tem óleo de rosa mosqueta, enfim, tem um monte de coisa ali. E também a fita de silicone ou, dependendo da situação, a fita Drenizon, que é uma fita com corticoide. Tu faz de rotina a fita de silicone? Faço de rotina. Tá. Nós vamos pacientes. A gente vai discordar aqui um pouquinho, mas calma, a gente vai chegar no silicone. E assim, para paciente, vamos mudar um pouco, paciente queimadura de mão, que tá aquela cicatriz toda grande e tal, para esse tipo de paciente eu recomendo malha compressiva por longos períodos, para tentar amenizar. Longos períodos eu digo assim, 6 meses, algo do tipo, tá? Para tentar melhorar. Mas é uma condição bem específica, condição né? O específica. O grande queimado claro, tem... não é para cicatriz da mama lá, tu não vai botar uma malha, não, tá? Mas eu faço de rotina eu não fazia, né? Mas as pacientes acabam sempre querendo algo a mais e elas começam a ir atrás de coisas que me preocupavam às vezes, tá? Chegavam a fazer umas coisas meio bizarras em cicatriz para tentar melhorar e aí voltava pior. Então eu meio que deixo de rotina aquilo ali, até numa tentativa de evitar que façam algo, porque eu estou orientando e eu sei, eu consigo saber onde tá indo o cuidado da cicatriz, né? Porque a gente sabe que o silicone, ele ajuda, porque ele é uma compressão ali. Então, se o paciente tiver uma tendência a ter uma cicatrização ruim, aquilo lá já vai estar ajudando. Se ele tiver uma tendência a ter cicatrização boa, aquilo lá não vai fazer muita diferença. Mas... mal não faz. Mal não faz, né? Entendi. Vamos lá, vai. Não, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que banho, depois do primeiro dia já pode, mesma coisa, né? Secador de cabelo por cima do micropóreo para não deixar úmido, né? Toda ferida, para cicatrizar bem, ela precisa ter um equilíbrio umidade e ressequidão ali da região. Então não pode ser úmida demais, isso é ruim, não pode ficar seco demais. E aí os óleozinhos podem ajudar a evitar a desidratação da pele, né? Tersane, rosa mosqueta, essas coisas são benéficos. Mas é muito de estar avaliando a pele. Cada paciente tem um perfil que é próprio de si, né? Em relação a usar pomadas cicatrizantes, né? Também, mesma coisa que o assunto da cola. Não existem pomadas que aumentam a cicatrização. Isso é um mito, né? A cicatrização é um processo do corpo da pessoa. A gente vai dar as condições para que esse processo ocorra de forma mais eficiente possível. Mas a pomada não vai cicatrizar o corpo da pessoa que não tiver condições para isso, né? Então, como é que eu tomo a decisão de usar placas de silicone ou coisas parecidas? Eu preciso estar acompanhando a cicatriz ao longo do pós-operatório. Eu não digo que é para todos. Eu tento individualizar. Então, se a pessoa fez abdominoplastia, tá com aquela cicatriz fininha, 1 mês, 2 meses, não abriu, não alargou,
eu não tomo nenhuma medida diferente, não aplico nenhuma substância. Ao longo do pós-operatório, essa cicatriz está ficando vermelha demais, está com coceira, está saliente, aí sim eu já adoto alguma das medidas, principalmente a placa de silicone, que ela vai comprimir a cicatriz, né? Mas eu individualizo, não faço para todos, não. Eu faço para todas. Já tive experiências ruins de pegar a cicatriz, depois tentar correr atrás do prejuízo, e aí aquilo se prolonga demais, então eu já faço de rotina. E não tenho me arrependido, mas eu sempre falo, tua cicatriz está boa porque o teu corpo cicatriza bem. E tem pacientes que na mesma cicatriz tem uma cicatriz fininha, linda, bela, maravilhosa, e na mesma cicatriz feita pelo mesmo cirurgião, no mesmo dia, com o mesmo fio, tem a parte da cicatriz que está ruim. Sim, sim. Então, às vezes, isso também é, cuidou, esticou demais ali, forçou, pode ser, ou... Enfim, não tem como a gente prever. São tantos fatores. São todos fatores que a gente não tem achar um culpado. Exatamente. Né? Normalmente é uma série de fatores para fazer uma cicatriz não ficar boa. Uma coisa importante em relação a áreas de cicatriz, né, Igor, é em relação à exposição solar. Né? Não pode expor áreas de cicatriz ao sol. Essa é uma orientação que eu recomendo ao longo do primeiro ano, que é o período em que a cicatrização está ativo, né? E uma das preocupações é em relação ao bronzeamento artificial. Como é que tu faz orientar? Quanto tempo depois a pessoa pode? Eu deixo pelo menos 3 meses. 3 meses sem sol nenhum e tal. Inclusive, inclusive o sol, às vezes, mas eu protegi a minha cicatriz. Teoricamente, você não poderia pegar sol em lugar nenhum, porque, né pegando sol na mão pode, talvez, piorar um pouquinho a questão da cicatrização em outro local. De qualquer forma, num geral, como eu falei, a gente mora numa cidade de praia, aqui tem muito sol, as pessoas, enfim, eu falo que é pelo menos 3 meses. Quando é muito difícil, eu falo, olha, então fica na sombra, passa protetor 50 no mínimo na tua cicatriz, protege ela, não deixa o sol pegar ali e vai. Né? Mas, como a gente falou ali, são diversos fatores e às vezes você faz tudo isso, não cuida e fica ruim, e às vezes o paciente vai lá e pega sol, não cuida e tal, e a cicatrização fica linda, bela e perfeita. E ela mancha, né? Áreas de cicatrizes são áreas mais fotossensíveis, então a radiação solar pode mudar a cor daquela região, e aí e aí é uma mancha de difícil manejo depois, né? Ainda falando de cuidados de pós-operatório, Igor, acho que dá para a gente lembrar que existem cuidados específicos para algumas cirurgias. Falando de abdominoplastia primeiro, tá? Eu consigo pensar em 2 coisas que são importantes. Normalmente a abdominoplastia tem uma cicatriz circular no umbigo, e uma das preocupações é em usar no começo uma gase inserida, alguma coisa dentro do umbigo, e depois passar por uma órtese de silicone, né? Para manter o buraquinho ali. Um dedalzinho, né? O que tu acha disso? Não, eu gosto de botar esse dedal ali para aprofundar, porque senão, às vezes, dependendo do umbigo do paciente, porque o umbigo é do paciente, né? A gente modifica um pouquinho, corta um pouco de pele e tal, mas a cicatriz umbilical a gente tem desde que a gente nasceu, né? E na abdominoplastia, especificamente, se você não faz um neo-umbigo, que é amputar o umbigo original e fazer um umbigo novo, aquele umbigo ali que a gente refaz, ele às vezes pode até meio que ficar meio superficial. Então eu gosto de deixar ele bem profundo nesse primeiro mês ali, pelo menos, para deixar esteticamente o umbigo mais bonito, assim, sabe? Além disso, ele pode até fechar, né? Esse tecido cicatricial. Essa cicatriz da cirurgia, ela pode acabar fechando o umbigo, né? Exatamente. Aí ele acaba superficializando e fica como se não tivesse umbigo. E a outra coisa, acho, da abdominoplastia que dá para lembrar é que no começo o paciente está andando encurvadinho e deve evitar estender o tronco nas primeiras semanas de cirurgia, porque estendeu, aumenta a tensão, esticou, a cicatriz alarga. Exatamente. Né? Fica menos estética. E geralmente é na parte mais central, porque ele acabou esticando, né? E gerou a tensão maior ali. Maior tensão, né? Na cirurgia mamária, eu costumo orientar a questão do movimento com os braços, com os membros superiores. Mesma coisa. Porque movimentos amplos, eu tô
mobilizando aquelas áreas de cicatrização. Isso. E aí, se eu faço isso com muita amplitude, com muita intensidade e força, eu estou esticando aquela cicatriz. O paciente pode mexer e tal, escovar os dentes, comer e tal, é a amplitude mesmo. Evitar elevar muito os braços, principalmente acima do ombro, evitar pegar aquela coisa lá atrás, assim, né? Isso acaba esticando a cicatriz, isso gera tensão e pode sim prejudicar a cicatriz, né? Aí falando em outras cirurgias, quem tá... Tipo, apendicite, tem que cuidar com limpeza, higiene, tomar o antibiótico certinho, porque é uma cicatriz de um local que já estava numa cirurgia infectada. Em hérnias, mesma coisa, apesar que hoje em dia está muito indo para vídeo, quase todas as cirurgias, né? De qualquer forma, todos esses cuidados que a gente falou aqui vale para as outras cirurgias também. Inclusive, se você cortou lá lavando a louça no vidro, mesma coisa, tá? Então, se você está querendo, esses cuidados são semelhantes. Sim, sim. Beleza. Tu quer falar mais alguma coisa de cirurgia? Não, acho que é isso. Acho que o paciente cuidou lá no pré, o cirurgião cuidou, e o paciente está cuidando no pós-operatório. Mas, mesmo fazendo isso, alguns elementos fazem com que o paciente se preocupe e o médico também. Então, o que a gente identifica no pós-operatório, Igor, assim, com relação à cicatriz, que pode, algo não está legal. Quando chega ali, a cicatriz está um pouco elevada, que ela está um pouco alargada, né? Geralmente eu pergunto se teve alguma tensão, se teve alguma coisa, se ele tem... Antes já, no pré-operatório, eu pergunto se o paciente tem uma cicatriz já para eu ver. Que eu gosto de ver se aquela cicatriz que ele já tem é uma cicatriz boa, né? Dependendo da região, tem uma tendência maior a cicatriz ficar pior. Por exemplo, região pré-external, aqui no tórax, ela tem uma tendência a ter uma cicatrização pior, né? E tem regiões do corpo que a cicatriz vai ficar quase que invisível. Por exemplo, blefaroplastia, a pálpebra é um lugar que não dá queloide. Então, você nunca vai ver alguém que fez blefaroplastia, mesmo que a pessoa tenha queloide, ela não vai ter queloide na pálpebra, porque é um tecido muito fino. Enfim, tem as explicações biológicas por que não dá queloide aqui. Mas esses cuidados eu acho importante. Quando chega para mim, eu vejo que está evoluindo mal, eu tenho meu plano A, meu plano B, meu plano C. O meu plano A é sempre continuar com as fitas silicone e tal, uma pomadinha ali, tem algumas que eu gosto, enfim, eu tenho um arsenal lá de pomadas, eu vou tentando algumas pomadas, às vezes eu vejo, essa aqui vai ser melhor essa vai ser melhor Podemos chamar isso de tratamento clínico, né? Isso, tratamento clínico. Ok, não deu certo, eu parto para injeção de corticoide. E aí tem alguns corticoides, o que eu acho que é mais conhecido e tal, é o triancinolona, né? E aí a gente faz a injeção de corticoide. Essa injeção de corticoide tem que ser... São literalmente injeções. Aplica, bota numa cicatriz, seringa. né? Numa seringa com agulha, você injeta lá na cicatriz e tem a diluição certa, a dosagem correta e a profundidade. Porque se você colocar um pouco a mais, for na profundidade errada, pode causar um alargamento da cicatriz, um aprofundamento da cicatriz. Ela estava elevada, tu exagerou na dosagem do corticoide ali, botou demais ou muito superficial, e aí afundou a cicatriz. Ela pode ficar fina demais e rasgar depois com facilidade. Então, tem tudo isso. Eu realmente guardo o triancinolona assim para casos extremos mesmo. Fiz tudo isso, não deu certo, eu parto para uma nova ressecção de cicatriz. E aí, já sabendo que o paciente tem uma tendência a ter esse queloide e tal, eu já mando ele antes da ressecção para um radioterapeuta para ver sobre a beta-terapia, ou eletronterapia, enfim, que são umas terapias semelhantes, mas não iguais à radioterapia do câncer e tal, né? Eu tinha um chefe meu na residência que falava, o dia que descobrirem a cura do queloide, vão descobrir a cura do câncer. Porque são tecidos que crescem desproporcionalmente e aí o queloide, assim como no câncer da radioterapia, tem a eletronterapia ou a beta-terapia que ajuda a amenizar isso. Então, você tem que estar com tudo ajustado para você operar o paciente num dia, 24, 48 horas no máximo depois da cirurgia, o paciente está lá na beta-terapia para fazer esse tratamento para evitar que faça um novo queloide, né? Então, esse é o plano A, o B e o C. São poucos que chegam nesse plano C, tá? A maioria para no plano A ali das fitas, etc. Plano B, alguns poucos. E o plano C é mais raro mesmo. Incomum. Mas mesmo chegando no plano C, não vamos apavorar, né? Meu Deus, chegou e ao fim essa cicatriz vai ficar feia.
A retirada, essa nova cirurgia para retirar essa cicatriz alargada é uma cirurgia com anestesia local, né? Dá para fazer numa sala de procedimento comum. Exato. Se anestesia localmente, se retira, se costura de novo e aí 24, 48 horas depois faz, né, a beta-terapia num ambiente específico, né, Igor? E aí, essa é a medida que cientificamente se viu que é a que tem menos chance de voltar a cicatrizar demais. Alguns casos, até na hora que eu tiro, eu já jogo um pouco de corticoide junto ali, na própria cicatriz ali, antes de fechar. Essa é uma situação que o processo de cicatrização ocorreu de forma exagerada, né? Isso. Tem muito tecido cicatricial ali, O queloide, na plástica, ele é muito estudado. Tem vários artigos, né? Tá o tempo todo aí mudando. E assim como eu tenho as minhas condutas, tem gente que faz condutas semelhantes, outros fazem diferente. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa mesmo. Eu já fiz alguns trabalhos na residência ali de queloide, então assim... Isso está mudando o tempo todo. Você vê e a gente tem aquela máxima, né? Medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? De repente, o que eu estou falando aqui, daqui a 10 anos mude. Falem assim, olha, agora tem uma cola que vai evitar o queloide 100%. Sim. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Não, é bem isso aí mesmo. Mas hoje em dia tem inteligência artificial que faz um monte de coisa, né? Então, não duvido que no futuro descubram a cura do queloide. Quanto mais se sabe sobre o processo, mais tem controle sobre ele, né? Exatamente. Igor, então acho que é isso. Agora sabemos como se preparar, como o cirurgião deve se comportar, como o paciente deve se comportar e caso dê um problema, o que fazer, né? Acho que o tema de cicatrização, não sei se tem mais alguma coisa, né? Não, acho que era isso mesmo. Claro, eu acho que a melhor pessoa, se você está evoluindo com uma cicatrização ruim, a melhor pessoa para você procurar, para quem quer saber, eu vou com quem e tal, primeiro é o seu cirurgião. Tá? E aí, por via das dúvidas, se ele ficar, ou ele vai te recomendar para um outro colega de confiança dele, ou se você não tem mais ninguém, já não tem mais contato com cirurgião e tal, um cirurgião plástico ou um bom dermatologista. A vantagem, vou puxar a sardinha para o nosso lado do cirurgião plástico, é que se precisar ressecar, você vai, né, já vai tirar a cicatriz com o próprio cirurgião plástico, vai fechar bonitinho e tal, e tem essa vantagem. Os dermatos usam bastante coisa antes, fazem laser, etc., que também é válido e sim ajudam, né, dependendo do tipo da cicatriz, então dá para procurar um dermato também. Mas a gente está bem habituado a lidar com cicatrizes inestéticas, exatamente, né? E anômalas, né? Então tá, Igor. Acho que é isso, né? O tema de hoje. Vamos aos avisos paroquiais. Igor, quem gostou de ti, quer marcar uma avaliação contigo, fala das tuas redes e teu contato. Uma avaliação. Ok. O meu contato para agendamentos de consulta vai estar aqui no vídeo, tá? O WhatsApp. As minhas redes sociais, vocês podem me achar no Instagram lá, @doutor_igor.rocha, tá? E também aqui no nosso canal, Sutileza da Plástica, a gente está com vários temas aí já postados e vai ter muito mais coisas sobre cirurgia plástica, então quem não segue aí, acho que é válido para poder acompanhar, porque a gente vai falar de tudo que vocês imaginam, e não só de plástica também, né? Pode inclusive mandar ideias, dúvidas, ideias, né? Exatamente. A gente pode gravar um tema específico, né? A pedido. E você, doutor? Ele ficou esperando. Eu tava esperando, né? Ele ficou esperando. Quem quer te encontrar, agendar uma consulta contigo, gostou de você, não quer fazer tratamento para cicatriz precocemente e tal. Eu individualizo mesmo o tratamento. Cada Como pessoa é que ele pode te encontrar? De forma única. Não, então, o meu contato para agendamento de consultas vai estar aqui na descrição do vídeo também. Eu tenho um perfil no Instagram, cirurgiaplástica.drwagner. Tenho também um canal no YouTube, Dr. Wagner Santos, com outros vídeos sobre cirurgia plástica. Beleza, pessoal. Esse foi o Sutilezas da Plástica. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Até breve.